O nosso movimento espírita, ele tem uma significação muito grande em termos de presença no século XIX. É um século muito forte porque existem duas correntes que se apresentam de maneira muito significativas nesse período da história. Uma delas, o materialismo, que apresenta várias teorias, várias pesquisas, descobertas. E, ao mesmo tempo, nós temos a mensagem espírita, que vem trazendo horizontes novos, informações muito preciosas sobre a questão da imortalidade, sobre o futuro dos homens, sobre a compreensão das leis de Deus. E esse grande movimento que seria o Espiritismo, ele vai se iniciar na segunda metade do século XIX, mais especificamente, a partir do ano de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. De um lado, uma série de pesquisas materialistas avançam, e do outro lado, a doutrina espírita, acenando com suas várias obras, vai rasgando os horizontes da imortalidade para todos nós. Segue-se ao Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865 teríamos o livro O Céu e o Inferno. Em 1868 já teríamos a Gênese, que completaria as 5 primeiras obras de Allan Kardec. Em 1857, o Livro dos Espíritos. Em 61, o Livro dos Médiuns. 64, o Evangelho. 65, Céu e Inferno. 68, a Gênese. E no ano seguinte, no dia 31 de março de 69, o nosso codificador estaria desencarnando. Encerrava-se um ciclo de apresentação das verdades imortais pela possibilidade de termos entre nós alguém, como Allan Kardec, oferecendo conhecimentos tão preciosos para todos nós. O ano de 69 do século XIX, portanto, marcou a partida de Allan Kardec do mundo físico. Era um ano bastante singular, porque ao mesmo tempo que Allan Kardec partia, muitos outros acontecimentos estavam se dando sob a face do planeta. No Brasil, acontecia a Guerra do Paraguai. Uruguai, Brasil e Argentina, unidos na chamada Tríplice Aliança, lutavam contra o Paraguai, já praticamente vencido no ano de 69, quando ocorre a chamada Batalha de los Niños, em que o exército da Tríplice Aliança luta contra um exército feito praticamente de adolescentes pela parte do Paraguai. Uma página triste da nossa história. Um período no qual o Brasil ainda vivia imerso no processo da escravidão, aonde de maneira injustificada os homens ainda acreditavam que poderiam ter sobre os outros homens a sua condição de propriedade. 1869 é exatamente o ano em que na coroa portuguesa, não no Brasil, é extinta toda a espécie de escravidão que Portugal exercia sobre as suas várias colônias. O Brasil iria esperar ainda bastante tempo para que isso acontecesse. Somente em 1888, e é que nós iríamos ter a possibilidade de nos libertarmos dessa mancha, 19 anos, portanto, depois daquilo que Portugal faria. Era um período de grandes conquistas no campo da ciência. Seria a primeira vez que a humanidade teria notícia de que no núcleo das células existia um ácido fraco, é verdade, mas um ácido que chamava a atenção da ciência, porque esse ácido trazia algumas características bem singulares, ainda desconhecidas da ciência da época, mas que hoje é o nosso famoso ácido desoxirribonucleico, o DNA, que está presente nas nossas células e que é característica das nossas, onde contém as nossas hereditariedades físicas. Era um período de grandes transformações na química. Mendeleev apresentaria pela primeira vez ao mundo a sua tabela periódica, pavor dos alunos do ensino médio.
Ernest Rutherford, o grande transformador dos conceitos sobre o átomo, também nasceria nesse mesmo ano, e o tempo aguardaria para que ele trouxesse revelações muito importantes sobre a estrutura da matéria. Era um período de profundas convulsões em diversas partes do mundo. O imperialismo europeu, do ponto de vista político, derramava seus tentáculos sobre várias partes do planeta, e a Europa possuía, portanto, uma série de colônias pelo mundo inteiro. O Império Britânico também possuía colônias em diversas partes do mundo, e entre as partes que ele possuía suas colônias, instalava-se também os domínios britânicos sobre a chamada Índia. Os britânicos haviam tomado a Índia como sendo parte de seu território, e por esse motivo, a condição que os indianos viviam era uma condição de extrema subalternidade ao poder que era estabelecido pelos britânicos, forçando uma série de dores, desigualdades e violências que ocorriam naquele período da história da humanidade, tão próximo de nós, na verdade, mas tão estranhos quando se imagina a possibilidade da existência de um regime como esse nos dias atuais. É exatamente nesse ano de 1869, nesse cenário onde o materialismo se degladiava com o espiritualismo, quando as notícias espirituais chegavam sobre a face do planeta, que nós iremos ter a oportunidade de assistir a partida de Allan Kardec, junto com este cenário de tantas transformações. E para aqueles de nós que pudéssemos dizer, meu Deus, e agora? Como ficaremos nós sem uma referência de alguém que possa apontar um caminho mais virtuoso para a humanidade? Mas o Cristo não dorme. E no mesmo ano de 1869, mais especificamente, no dia 2 de outubro desse ano, nascia na província mais a oeste da Índia, um personagem que seria muito importante na história da humanidade. Alguém que traria conceitos fantásticos de pacificação, numa proposta realmente nunca vista antes, na maneira como ele apresentava a forma de exercer política. Sem dúvida nenhuma, o Cristo já havia oferecido o amor como proposta das criaturas. Mas o que esse personagem novo iria trazer era uma aplicação prática desse conceito num ambiente político, de maneira mais objetiva, no cenário político partidário do mundo, exercendo entre as criaturas humanas a forma como se poderia exemplificar o amor nas possibilidades ainda imperfeitas que a sociedade possuía. Nascia, portanto, no dia 2 de outubro de 1869, Mohandas Gandhi. Sim, ele nasceu no mesmo ano em que Kardec desencarnou. No meio de tantas pesquisas científicas, em que a Europa fervilhava de novos saberes, num local esquecido do planeta, em um ambiente que não era provido de tantos recursos tecnológicos, o Senhor soprou para que Gandhi pudesse vir desse local aparentemente esquecido, para que ele o tornasse esse lugar um local extraordinário. Ele iria renascer, portanto, vindo de uma condição social até bastante interessante. A Índia possui uma estrutura social um pouco esquisita para nós que somos ocidentais, mas o modelo de sociedade hindu, ele é constituído de um conceito chamado casta. As castas são como se fossem camadas sociais em que você não consegue fazer a movimentação dentro delas. Para nós aqui é um pouco difícil entender, mas é como, por exemplo, nós temos hoje no Brasil
uma sociedade realmente de pobres, muito pobres, ricos, muito ricos. Nós temos todas essas classes sociais. Mas se uma pessoa de qualquer classe social consegue, por exemplo, ganhar na loteria, ele automaticamente sai da classe social que ele está e assume uma outra classe social. No modelo indiano, isso não acontece. As castas, e não classes, elas não são permeáveis. Eu não consigo crescer dentro de uma determinada casta e conseguir os privilégios de outra. Não. Se você pertence a uma determinada família, a uma determinada linhagem de ancestrais, você pertence a uma casta. Você só pode casar com pessoas da sua casta. Não é permitido essa mistura de castas, isso não pode ser aceito. É inadmissível esse fenômeno de miscigenação entre as diversas camadas consideradas como sendo impermeáveis no processo dos hindus. É até curioso porque um povo que conhece tanto da reencarnação, que sabe tanto sobre lei de causa e efeito, que recebeu obras extraordinárias como o Mahabharata, o Bhagavad Gita e os próprios Vedas, ainda terem tanta dificuldade para conseguir entrar em contato efetivo com tudo aquilo que diga respeito às consequências morais do conceito da reencarnação. Mas, de maneira até como que meio contraditória, meio paradoxal, nós vamos perceber que uma sociedade de múltiplas existências, uma sociedade reencarnacionista, não necessariamente pode construir uma sociedade de amor. Às vezes o conceito doutrinário vem, mas como não vem o perfume da amorosidade, aquele conhecimento acaba não sendo tratado de maneira moral pelas criaturas humanas. E, portanto, ele passa para dentro da sociedade como uma verdade filosófica, sem que obrigatoriamente haja um proceder que desperte no homem a compreensão mais profunda do que significa entender que temos várias existências e que, portanto, podemos renascer em qualquer das castas que a sociedade hindu possa oferecer aos homens. E é dentro desse cenário que nós vamos encontrar Gandhi nascendo entre as pessoas em uma casta que não era uma casta muito privilegiada. A casta de Gandhi era uma casta simples, era os Vaishyas, que seria a casta dos comerciantes. Eles não têm uma notoriedade, não são importantes como os Brahmanes ou como os Cháryas. Os Brahmanes são os sacerdotes, os Cháryas são os guerreiros. Mas os Vaishyas, eles eram comerciantes mais simples, exerciam funções menos importantes na sociedade. Porém, no local isolado onde Gandhi nasceu, o vilarejo pequeno onde ele se estabeleceu, o pai de Gandhi havia conseguido uma certa projeção social e exercia um cargo de mando de uma certa autoridade no local onde ele vivia, conferindo a Gandhi, portanto, uma condição de conforto, razoável conforto e de até condições de ter uma vida mais tranquila em termos da sua infância, apesar dos processos de sofrimento nascidos, tanto da dominação que era promovida pelos ingleses, como do processo opressor das castas que já existiam por si só dentro da sociedade hindu. Ele possui um biógrafo muito interessante chamado Edmond Privat. Edmond Privat, biógrafo de Gandhi, foi também um grande esperantista. Foi um esperantista muito conhecido, foi um grande divulgador e professor de Esperanto, idealizador de muitas formas de divulgação da língua e também biógrafo de Gandhi. Ele conta que na infância de Gandhi ele já demonstrava algumas características bastante interessantes. Segundo Edmond Privat, quando Gandhi ainda era bem criança, ele ouviu um barulho pela janela e saiu para ver o que era.
Quando ele saiu, ele viu um homem puxando uma carroça junto com uma criança, e os dois estavam juntando lixo e jogando o lixo na carroça. Quando ele viu aquilo, ele perguntou para a mãe dele: Mãe, o que é isso? E a mãe respondeu: Ah, meu filho, eles são os lixeiros. Eles pertencem a outra casta que não é a nossa. A nossa casta é a casta dos comerciantes, mas eles são de casta inferior. E é por isso que as tarefas mais simples estão destinadas a eles. É o destino deles por pertencerem a essa casta. Então, Gandhi disse: Mas isso não é justo. Nós somos todos iguais. Meu filho, não discuta isso. E outra coisa, não se aproxime dele, porque dentro da doutrina das castas existe um princípio chamado o princípio da intocabilidade. O princípio da intocabilidade significa que se você é de uma casta, você não pode tocar na casta inferior. Se você tocar em alguém da outra casta, você já ficou impuro. Então, a ideia da intocabilidade, ela era muito apregoada, e ela dizia: meu filho, nem se aproxime, porque senão você se tornará impuro, e vai ter que se lavar, porque você tocou numa pessoa que pertence a uma casta que não é a nossa. Gandhi ouviu aquilo, ficou pensativo, e no dia seguinte, novamente, passou a carroça com o homem e a criança, coletando o lixo. E quando o garoto se aproximou de uma lata para carregar o lixo para jogar dentro da carroça, ele ouviu uma voz que disse: Espere, eu vou ajudar você a colocar o lixo na carroça. Era o pequenino Gandhi, ainda criança, pervertendo os conceitos da intocabilidade na sua época e questionando os valores apresentados como se as castas fossem uma verdade inamovível. Ele, portanto, desde bem jovem, já possuía conceitos profundamente diferentes daqueles que a sua humanidade, no sentido da sua cultura, poderia oferecer para todos nós. Sua história, portanto, pode ser destacada, além deste ponto, em mais outros 9 itens, por onde podemos percorrer pelo esse fio a história de Gandhi. A primeira dessas histórias é a história dos lixeiros. A segunda história que nós encontramos de destaque na biografia de Gandhi vai acontecer aos seus 13 anos de idade, no ano de 1882. Nessa época, com 13 anos, ele se casa com a sua esposa, que teria 14 anos. Eram casamentos arranjados, porque os pais, logo que as crianças nasciam, já acertavam com quem seus filhos casariam, em virtude das questões de casta, das discussões sobre a forma rígida da estrutura social da Índia. Então, já era definido desde o princípio com quem você casaria. E Gandhi, portanto, foi convocado para casar e, aos 13 anos, ele começa a sua atividade de certa maneira, ter a responsabilidade de uma esposa e de um lar. O que é curioso de dentro disso? É que ele casa ainda muito jovem. Ele iria ter uma vida com uma série de experiências, lidando com muitas pessoas, vivendo com muita gente. Mas os seus biógrafos todos dizem: ele teve apenas uma esposa durante 62 anos de casado. É um exemplo, porque quantos de nós, muitas vezes, justificamos as nossas mudanças de opinião porque tomamos decisões muito cedo, porque casamos com 20 e poucos anos. Eu tinha 25, tinha 22, eu tinha 28, eu tinha 20. Gandhi tinha 13. E teve a oportunidade de ter com ela 4 filhos. E nessa família que ele constituiu, ele levou os seus compromissos até o final.
até a desencarnação dela, quando ela teve a possibilidade de deixá-lo viúvo. Durante toda a existência desses 62 anos de casado, ela foi uma companheira muito interessante, porque ela o substituiu em várias oportunidades, quando ele esteve preso, quando ele esteve impedido. Ela tomava a frente e, na condição de ser uma pessoa que era sua parceira nessa grande movimentação social que ele promoveu, ela também se engajava na luta junto com o marido, demonstrando a afinidade de ideais. Como se vê, o alinhamento de ideias era um traço que facilitava para que Gandhi pudesse ter o resultado daquilo que ele buscava. Do ponto de vista material, podemos dizer, foi um casamento arranjado. Mas podemos dizer, pela identidade de propósito, que esse casamento foi arranjado não do lado físico, mas do mundo espiritual, pela capacidade que eles tinham de ter identidade de propósito dentro de uma circunstância em que eles não tiveram condição de se elegerem mutuamente, porque assim seus pais haviam decidido. Ele, portanto, tem essa primeira experiência de mudança da sua história de vida aos 13 anos de idade. E ele vai apresentar um segundo momento de mudança muito forte, que é ali próximo do ano de 1886, quando ele, então, com 16 para 17 anos, sai da sua terra natal, já casado, e vai para a Inglaterra para estudar direito. Isso é muito interessante, porque ele sai de seu local, ele sai de seu ambiente em busca de uma perspectiva de conhecimento, exatamente no lugar onde viviam os homens que o oprimiam. Ele vai estudar. Ele poderia estudar outra coisa, mas estudar exatamente direito, no lugar onde existiam aqueles que oprimiam o seu povo. Você vai estudar a compreensão do entendimento do que é o correto ou não correto de fazer de acordo com as leis, no ambiente onde residiam aqueles que eram os opressores de seu povo. Ele se desloca, portanto, para Londres. E aí fica uma característica. Ele poderia, pelas suas tendências de ser um oprimido, dizer, não, eu vou para a França, eu vou para a Alemanha, eu vou para outro lugar, já que eu só falo inglês, eu vou estudar numa escola dos Estados Unidos, eu vou procurar um outro ambiente, mas eu não vou viver entre os britânicos. Mas ele vai exatamente para o meio dos britânicos. Ele vai fazer a faculdade ali. E como ele vinha de uma região da Índia profundamente voltada para a ideia do vegetarianismo, ele encontra uma dificuldade enorme quando chega em Londres, porque ele cai numa sociedade carnívora e ele tinha muita dificuldade de lidar com aquilo. Lendo algumas biografias de Gandhi, na época que eu ainda era bem novo, devia ter uns 15 para 16 anos, tinha uma biografia dele que falava umas coisas bem curiosas, que ele não comeu carne durante a vida. Mas quando ele chegou na Inglaterra, ele teve a oportunidade de ir a um local e lhe foi oferecido um cabrito. E as pessoas insistiram tanto que ele comeu do cabrito. Passou a noite em claro. Porque o cabrito, segundo os biógrafos, parecia estar vivo dentro do estômago dele. Ele não dormiu nada a noite inteira, porque ele ficava lembrando que ele comeu do cabrito que estava assado em cima da mesa. E isso lhe deixou profundamente perturbado e ele não voltaria mais a experimentar comida que fosse carnívora. E isso lhes fazia muito desgaste, porque na sociedade londrina era muito difícil você conseguir comer sem que resvalasse aquilo ali em produtos que não fossem vegetarianos. Ele sofreu muito por conta disso, até que ele consegue se articular com alguns amigos em torno de um restaurante vegetariano. E ali as coisas ficam bem mais fáceis. O restaurante, que era apenas restaurante,
passou a ser também um ponto de discussão das ideias que Gandhi possuía. Seu pensamento sobre a igualdade entre os homens, as suas ideias sobre a fraternidade universal, os seus sonhos com relação a um mundo livre, onde não existisse opressão, eram profundamente discutidos nesses ambientes de forma bastante frequente, porque ali se reuniam pessoas que vinham para discutir e também se alimentar dentro de uma proposta diferente daquela que os ingleses tinham como hábito realizar. E assim, esse período é um período em que ele discute essas questões, debate muito com os ingleses, e a sua filosofia de vida, a sua forma de pensar, começa a encontrar eco em alguns ingleses que dizem para ele: mas o pensamento que você traz é muito parecido com o pensamento do cristianismo. E ele diz: eu não tenho intimidade com essa doutrina. A doutrina que eu conheço é o Bhagavad Gita. Krishna, que é o personagem central do Bhagavad Gita, era profundamente cultuado, ainda hoje na Índia. E Gandhi vinha de uma região da Índia onde o pensamento de Krishna era muito discutido. E o pensamento de Krishna está estreitamente vinculado à ideia de imortalidade da alma. Bhagavad Gita significa o canto da imortalidade, ou seja, o canto que vai falar sobre a imortalidade da vida. E dentro desse Bhagavad Gita, um livrinho tão pequenininho, mas muito denso em termos de conteúdo, a reencarnação, a lei de causa e efeito, o processo de autoconhecimento, as etapas do mecanismo da evolução do homem, a necessidade da vitória do homem sobre as suas imperfeições, está muito posto lá dentro. E Gandhi era tão aficionado pelo Bhagavad Gita que ele tinha o Bhagavad Gita todo de cor na cabeça. Era muito comum, quando ele precisava meditar, ele fechava os olhos e ficava recitando os versos do Bhagavad Gita, no seu original, claro, em sânscrito, para que ele pudesse ganhar forças, e em cima daquela leitura que ele absorveu como um todo, ele conseguia, então, ganhar a coragem para os embates que ele tinha. E quando disseram a ele que as suas ideias pareciam com o cristianismo, ele disse: eu não sei, eu só conheço Krishna, eu não tenho ideia do que seja isso. Então os britânicos trouxeram para ele um texto para que ele conhecesse. E foi nesse período, nessa época, em que ele trava contato com os ingleses, que é apresentado para ele um texto extraordinário chamado O Sermão da Montanha. Quando Gandhi lê aquilo, ele diz: mas isso aqui é perfeito. Eu penso exatamente isso. E ele passa a eleger o Bhagavad Gita e o Sermão da Montanha como as suas grandes referências no entendimento de como devem viver os homens. E a partir daí, forma-se um convencimento dentro dele bastante expressivo sobre como deveriam eles viver, como deveriam as criaturas viver, porque ali estava a referência de tudo que se podia imaginar com relação à forma dos homens lidarem entre si. Ele vai viver o seu período de faculdade em Londres, participando desse restaurante vegetariano, na expectativa de que, ao se formar, ele pudesse voltar ao seu local de origem. E esse é o quarto ponto, a nossa quarta lição da vida de Gandhi. Assim que ele termina a sua faculdade, isso já em 1891, com 22 anos, ele decide voltar para sua terra natal. Aqui nós já temos uma coisa bastante curiosa. É como se, por exemplo, alguém que vive num vilarejo com determinadas condições bastante simplórias de vida, com as suas dificuldades de uma vila sem grande expressão política, com atrasos do ponto de vista tecnológico, sai e vai para um centro desenvolvido, para uma condição de vida bastante mais ativa, com pensadores, com pessoas, e ele convive
cria um espaço de convivência com essas criaturas, mas quando ele se forma, ele não fica, ele volta para casa. Ou seja, ele compreende as suas raízes. Ele não fica em Londres, porque seria mais razoável eu ficar na minha vida de conforto, nas minhas condições que eu já tenho, para que eu conseguisse realmente exercer uma profissão num ambiente bem mais favorável do ponto de vista econômico. Mas ele não faz isso. Ele decide voltar para casa. Ele volta para a Índia e, em cima dessa decisão que é singular, existe uma segunda situação que acontece que também é bastante destacável. Ele volta para a Índia e não obtém sucesso financeiro. Um cabedal de conhecimento enorme, um pensamento incrível, mas ele não consegue sucesso material. Isso é bem curioso porque me faz relembrar Allan Kardec. Allan Kardec estudou em Verdun, tornou-se um dos grandes sábios de seu tempo. Quando sai do instituto, decide montar um liceu para que as crianças pudessem estudar e oferece essa condição do conhecimento que ele tinha, não consegue sucesso. Ele não tem sucesso material e a escola que Allan Kardec cria na expectativa de oferecer o método de Pestalozzi para as crianças não dá certo. Ele não consegue. E é interessante que Gandhi também tenta ter sucesso e também não consegue. Os dois possuem características bem interessantes. Duas formações sólidas do ponto de vista humanista. Quando montam os seus trabalhos do ponto de vista profissional, na expectativa de obter bastante resultado financeiro, os dois dão errado. Então, ele fica na sua cidade, Port Bandar, durante um tempo, depois que ele percebe que as coisas não dão certo, ele começa a cogitar da possibilidade de ter uma alternativa de ganho em outro lugar, onde ele pudesse fazer alguma coisa. E aí ele, mesmo sem se abater, porque os biógrafos falam que ele não passa por um processo de pânico por conta disso, mas ele começa a cogitar a ideia de ele ter que ir para outro canto do mundo para fazer um exercício da sua profissão em um lugar aonde ele conseguisse ter ganhos para realizar o trabalho. Então, veja, ele nasce na Índia, vai para Londres estudar, ao se formar, volta para a Índia, mas a Índia não lhe oferece a condição de sobrevivência que ele esperava. Em cima dessa perspectiva, ele começa a procurar uma outra oportunidade de emprego. E é quando vai acontecer o período mais fantástico da vida de Gandhi, do ponto de vista de despertamento espiritual. Esse é o quinto ponto da nossa história sobre Gandhi. Ele descobre que estavam precisando de advogados na África do Sul, que também era uma colônia da Inglaterra. Então, ele que era da Índia, que era uma colônia, que foi estudar na metrópole, voltou para a sua colônia, agora se deslocava para outra colônia do Império Britânico para exercer a sua função como advogado. Ele vai para a África do Sul, um ambiente completamente diferente do dele, com uma outra estrutura social profundamente distinta. Não havia ali o pensamento indiano e nem havia o pensamento típico inglês. Era uma realidade distinta, com uma cultura local bastante marcada por outros valores, ideias de politeísmo diferentes das que ele conhecia, uma estrutura social sem as castas, mas profundamente perversa, marcada pela segregação racial que ele ainda não tinha visto daquela maneira tão intensa como ele havia percebido quando chega ali na África do Sul. É ali que vai se dar o efetivo despertamento de Gandhi com relação à importância de colocarmos em prática todas as ideias que se pode ter nesse sentido. Então, ele tinha muito de filosofia de como as coisas poderiam ser, mas ele, na verdade, não consegue colocar em prática antes.
ele vai colocar em prática esse sentimento de realmente ter um compromisso e vai corporificar o seu pensamento na África do Sul. Como se fosse assim. Na Índia, ele foi buscar a ideia dos seus conceitos religiosos do Bhagavad Gita. Dentro da Inglaterra, ele foi buscar os conhecimentos de direito para conjugar com tudo isso, mesclando essas verdades com o pensamento cristão relacionado com as bem-aventuranças. Nos seus debates, ele vai amadurecendo as suas teses, seus pensamentos, mas ele precisava consolidar essas ideias, ele precisava criar um corpo consistente para tudo isso. Até que ponto as suas ideias não eram simplesmente filosóficas, elas poderiam ser aplicadas na prática do ponto de vista político? Era possível que as criaturas humanas fizessem algo nesse sentido? Então, é ali, no processo de tentativa de organizar uma força que pudesse, de certa maneira, se apresentar contra as opressões que ocorriam na África do Sul, que Gandhi vai levantar a sua proposta pacificadora. É ali que nasce Gandhi, o pacificador. Ele vai criar uma doutrina, um conjunto de princípios que vão se estruturar como se fosse uma peça única, e essa doutrina está apoiada em 10 pontos fundamentais. O nome dessa doutrina chama-se Satyagraha. Satyagraha significa amor pela verdade, força da verdade, é a capacidade da verdade ter a sua intensidade. Então, você junta amor e verdade, e isso daria a você uma força inquebrantável para que você pudesse enfrentar as naturais dificuldades da vida, sem que isso, evidentemente, o impedisse de experimentar sofrimentos. Mas o eixo central de tudo isso é o amor e a verdade. Vamos para os 10 pontos do Satyagraha. Primeiro ponto inclusive, Satyagraha passou a ser, há um tempo atrás, até o nome de uma operação que aconteceu dentro da polícia brasileira. É inspirada nesse pensamento do amor à verdade, da busca da verdade. Então, os 10 princípios de Satyagraha são, primeiro, a não violência, chamada por ele de ahimsa. O que é a não violência? É não agredir, não ofender, não fazer nada que possa prejudicar as pessoas. Você não agride, mas a pessoa está me agredindo. Se ela lhe agride, o problema dela. Você não agride. Então, você vai manifestar a sua insatisfação sem qualquer traço de violência. Lindo. Ponto número 2. A busca da verdade. Você nunca poderá mentir, você dirá a verdade sempre. Você não fingirá seus interesses, e quando se fala de verdade, está falando verdade no sentido mais absoluto, inclusive na parte da apresentação do que você quer, o que você não quer, as suas intenções quanto aos outros. Então, a verdade é apresentada de forma reta. Então, não é somente ser não violento, é também ser verdadeiro em todas as coisas, não mentir. Também, como consequência desse não mentir, não enganar, não trapacear, está o não roubar. Não admite, portanto, que a pessoa tenha interesse de pegar. Então, estamos brigando por alguma coisa, brigando no sentido não de luta, mas estamos querendo mudanças na sociedade, mas nós iremos tentar essa mudança sem violência, sem mentir e sem nos apropriarmos de nada. Eu não tenho interesse pessoal no que eu vim buscar. Então, não cabe o roubar, não cabe a corrupção, não cabe nada nesse sentido. Então, esse seria o terceiro princípio, não roubar. O quarto princípio decorre do terceiro. Uma vez que eu não tenho interesse de roubar, não tenho interesse em trapacear, não quero mentir para as pessoas e não quero ser violento, nasce o quarto princípio, que é a não preocupação em acumular posses materiais.
a pobreza passa a ser uma virtude. Então, se eu tenho conforto, riqueza, algum tipo de benefício com a luta que eu faço, então eu estou negando os princípios do Satyagraha, porque a proposta é o interesse completamente descompromissado das minhas vontades pessoais. Eu quero que as transformações aconteçam sem ambição, sem querer para mim, sem querer a posse das coisas. O quinto desses pontos é com relação à atividade laboral. Ele diz que as pessoas, dentro dessa proposta, elas mesmas devem trabalhar pela sua própria condição de sobrevivência. E aí ele apresenta um modelo no qual você vai tecer a sua própria roupa, você vai cultivar a sua própria comida. Uma negação ao modelo organizado que a Inglaterra apresentava, em que as pessoas tinham que usar dinheiro para comprar e vender. Na medida em que eu não compro e eu não vendo, porque tudo eu produzo, não tem imposto. Não circula imposto, não tem como me cobrar. Eu não faço negócio. Sou eu que planto o meu trigo. Eu moo o meu trigo e eu como. Então, eu não estou vendendo para ninguém. Como não tem comércio, a economia não garante para o império a condição de obtenção de recurso. E, com isso, eles diminuem a atratividade daquele lugar. Porque se você tiver uma sociedade em que todo mundo consome a partir de um modelo ocidental, de compra e venda, você pode colocar imposto em cima de todo mundo. Mas não tem nada, as pessoas só trabalham para a sua subsistência. Elas plantam, colhem, comem. Elas tecem sua própria roupa no seu próprio tear. Ele propunha que cada um fizesse, por isso que ele usava aquelas roupas esquisitas. Aquelas roupas tinham que ser tecidas dentro da proposta do Satyagraha pela própria pessoa. Cada um faz sua própria roupa, ninguém comercializa nada. Então, o trabalho precisa ser o trabalho pelo pão de cada dia. A proposta dele, numa tentativa de oferecer o seu descontentamento com o modelo social que eles tinham, era uma sociedade onde a estrutura era essa. Depois, como sexto ponto, tinha a questão da alimentação. Ele dizia que a alimentação era um fator essencial, você não podia comer demais. E o Gandhi dizia, é inaceitável que a gente possa se sentir satisfeito após uma refeição e ficar feliz de ter comido bastante, quando nós sabemos que existem várias pessoas que não irão se alimentar naquele dia. Portanto, em sentido de ser solidário aos que não comem o suficiente, a nossa alimentação tem que ser frugal, pouca, exatamente para que a gente se lembre, quando está na mesa, dos outros que não possuem. Nós só poderemos ter uma alimentação farta quando todos sobre a face do planeta tiverem alimento nas suas mesas. Ponto número 7 do Satyagraha, o destemor. Não temer. E a gente vai observar isso em algumas passeatas que ele fazia, que as pessoas iam mandando pacificamente e havia agressões e elas recebiam as agressões, não devolviam as agressões e continuavam marchando, sangrando, com dificuldade. Isso foi criando um desconforto para o Império Britânico, exatamente pela postura que ele apresentava na sua ideia de como oferecer a pacificação. O povo estava oprimido e a maneira como ele queria libertar era sem o exercício da violência. Ponto número 8 era a ideia da tolerância religiosa, do amor a todas as religiões, o respeito. Não se admitia qualquer crítica a qualquer religião. Todos deveriam estar unidos num único propósito. Então, a igualdade e o respeito por todas as expressões religiosas, que na Índia eram múltiplas, com destaque para duas, o hinduísmo e o islamismo. Havia muçulmanos na Índia e havia hindus na Índia, duas religiões no mesmo espaço. Gandhi não queria que isso se dividisse.
Queria que a grande Índia, assim chamada, Mahabharata em sânscrito, ela não se dividisse, que ela continuasse como ela era. Penúltimo desses pontos, fazer todo o possível para não depender dos produtos ingleses, para que eles não consumissem aquilo que os ingleses ofereciam, para não girar a economia inglesa lá, para perder interesse naquele lugar. Porque se eles trouxessem produtos, roupas, calçados e demais coisas para que os indianos consumissem, eles passavam a ser um mercado consumidor e automaticamente interesse para que isso acontecesse. Ele, então, faz um movimento contrário. Não, nós vamos ter que ver com simplicidade para não termos isso. E por último, o último dos conceitos do Satyagraha, quebrar a ideia da chamada intocabilidade. Acabava com isso, de que as pessoas possuem castas e que uns podem ser tocados e outros não. Ele cria esse modelo de pensamento ali. Ele cria esse modelo de pensamento ali na África do Sul. Mas ele iria, depois de 20 anos, chegar à Índia. É quando ele chega na Índia que ele já chega com o nome de Mahatma. Atma, em sânscrito, significa alma. Mahatma, grande alma. Maha é grande. Mahabharata, grande Bharata, grande Índia. E Mahatma, grande alma. Foi Rabindranath Tagore que escreve através de Divaldo Franco, que era amigo pessoal de Gandhi, que o designa como um Mahatma. E a partir dali, ele passa a ser chamado desse jeito, é um título. Muitas pessoas pensam que o nome dele era Mahatma Gandhi. Não é. O nome dele é outro. Ele é Mohandas Gandhi. Mahatma é um título que ele ganha. E aí, depois de 20 anos lutando na África do Sul, discutindo, debatendo, vivendo todas as experiências na África, ele então chega na Índia. Quando ele já chega em 1914, com 45 anos, e já alcança de volta com um prestígio por ser um grande pacifista. Uma alma que apresentou várias vitórias sem agredir, sem ofender, sem nada nesse sentido. E ele então se torna uma liderança no seu ambiente, mesmo sendo altamente pacificador. E em 1921, ele vai ser levado à condição de alcançar o seu objetivo. Ele chega ao Congresso indiano como líder do Congresso desse período. A sua doutrina, então, se consolida na Índia. Ele tinha 52 anos quando ele faz isso. Ele vai conseguir a maturidade do seu processo de apresentação de sua ideologia com 52 anos. Parece assim tardio, mas é com 52 anos que Allan Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos. A tarefa de Kardec iria começar quando ele tinha 52 anos. A grande tarefa de Gandhi iria começar quando ele tinha 52 anos. É somente em 1930 que ele vai promover um fenômeno muito forte chamado a Marcha do Sal, em que eles caminham durante 200 quilômetros para procurar sal. Os ingleses não queriam que os indianos tirassem seu próprio sal, tinham que comprar o sal inglês. Então, eles marcham 200 quilômetros para chegarem até a margem do oceano e fazerem eles mesmos o seu sal. E isso é tido como uma revolta muito grande por conta dele, mas não há nenhuma violência. Eles marcham pacificamente até lá, recolhem o seu sal e voltam para casa. Ele lutou durante muito tempo para que fizéssemos efetivamente uma reflexão muito profunda sobre a questão das religiões. Ele não queria que a diferença entre muçulmanos e hindus o produzissem uma fratura no país, mas ele não consegue isso.
Os muçulmanos e os hindus não conseguem se entender. Ele faz várias greves de fome na tentativa de impedir conflitos para que eles se unissem. Os muçulmanos gostavam muito dele, os hindus muito mais ainda, porque ele tinha mais propensão ao pensamento hindu, mas ele era muito próximo dos muçulmanos, e isso deixava os hindus incomodados, porque eles achavam que ele tinha que ser um pouco mais duro com os muçulmanos, mas a maneira como ele tinha para trazer todos muito próximos era bem interessante. Ele exercia um papel muito, muito forte de juntar os contrários. Existe, inclusive, algumas coisas bem interessantes sobre a biografia dele, que são 2 cartas que Gandhi teria emitido nesse período em que ele estava já nessa condição de plenitude, já ali no ano de 1939, ele estava, portanto, com 70 anos, não era mais nem um menino. No dia 23 de julho, ele escreve uma carta curtinha, inclusive. 2 meses antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, ele manda essa carta para a Alemanha, para o líder da Alemanha, que, articulando o nazismo, estava se preparando para invadir os países vizinhos e deflagrar. Então, 2 meses antes, ele manda uma carta dizendo: meu caro amigo, você é a única pessoa que pode impedir esse conflito. Eu lhe peço que você não faça isso. Eu consegui grandes vitórias sem precisar violência. Você pode conseguir. Não faça isso. É um pedido que eu lhe faço. Se eu puder ser ouvido, me atenda. Não deixe que isso aconteça. É quase um bilhete. Dá uma página. Não se sabe se essa carta teve resposta, mas há muitas pessoas que criticam Gandhi por ter chamado o destinatário de meu caro amigo. Mas quem critica dizendo que ele teria, portanto, vinculações muito próximas com o nazismo, não leu a segunda carta. Porque a segunda carta, que é enorme, ele já escreve no ano de 1940, quando a guerra já tinha começado. Na segunda carta, ele diz: eu lhe chamo de amigo não porque nós tenhamos uma relação de amizade, mas porque ao longo da minha vida eu fiz tudo para não ter inimigos. Portanto, todos eu trato como meu amigo, meus amigos. Não quero ter inimigos em lugar nenhum, por isso que lhe chamo assim. Então, ele desconstrói toda essa possível crítica de que ele tem uma proximidade com o nazismo. E depois disso, ele vai fazer uma carta bastante longa, bem dura, criticando as ações que haviam sido tomadas pela Alemanha de invadir, de fazer isso. Isso você não pode permitir. As violências, os crimes que estão sendo feitos, os estupros, as mortes de civis. Aí ele vai colocando: na Polônia aconteceu isso, em tal local. Eu não acredito que você queira isso. Nós não queremos isso. Você pode ter sido educado na ideia de que é assim que se vence as coisas, mas nós temos uma outra proposta. E eu lhe digo que nós somos capazes de mudar o mundo sem a violência. Eu tenho uma história de vitórias sem... Aí ele vai relacionar todas as vitórias que ele teve sem precisar agredir, sem precisar atacar ninguém. Ele pode não ter tido nenhum resultado com as 2 cartas que ele fez. Mas o que fizeram os outros líderes? Alguém se apresentou para dizer à Alemanha que aquele modelo de conduta não era o mais adequado? Alguém foi procurar as lideranças do nazismo para que elas entendessem que não deveriam agir assim? Ou todos silenciaram diante disso? É muito importante que a gente observe o esforço que ele fez, porque muitos estavam calados. E ainda mais quando consideramos que a obra fundamental, chamada Mein Kampf, é uma obra que, se você pegar em alemão e contar todas as palavras que essa obra tem, você encontrará 125 mortes para cada palavra que a obra possui. Essa obra,
Inclusive, chega até a criticar o Esperanto, dizendo que ele era uma articulação dos judeus para dominar o mundo. E é assim, nesse grande objetivo de transformação, sem nunca perder a sua capacidade de lutar pela paz, que ele vai chegar ao resultado que ele queria, que era a libertação da Índia. Em 1947, a Índia é liberta, e ele não será o primeiro-ministro. Outro será. O grande amigo dele, ele passa o cargo de primeiro-ministro para que ele continue com uma liderança, mas não no cargo político. Ele tem uma ascendência espiritual, mas não é o primeiro-ministro do país. E o curioso é que o amigo dele vai ter uma única filha chamada Indira. E quando ela vai para o mundo político, ela usa o nome Indira Gandhi. E muitas pessoas pensam que Indira Gandhi é filha de Gandhi, mas ela não é filha de Gandhi. Ela é filha do grande amigo dele, que se tornou o primeiro-ministro, e que ela, em homenagem a Gandhi, assume esse nome Gandhi para dizer que ela tem uma ideologia alinhada com os pensamentos pacifistas dele. Mas o pensamento pacifista não foi suficiente. Ocorreu, evidentemente, algumas dificuldades. Os muçulmanos e hindus não se entenderam e a grande Índia foi dividida em duas. De um lado ficou a Índia com os hindus e o Paquistão ficou com os muçulmanos. Ele tentou tudo o que pôde para que isso não acontecesse, mas isso aconteceu. E alguns fanáticos que eram hindus ficaram profundamente revoltados pelas concessões que Gandhi fazia. Então, no dia 30 de janeiro do ano de 1948, quando ele sai para ver a multidão em uma das manifestações que aconteciam, ele recebe 3 tiros e desencarna assassinado. Uma condição bastante típica dos grandes lidadores da paz, não serem compreendidos pelos homens e encontrarem mortes violentas. Ele entregou sua vida inteira para um propósito de paz e desencarnou através de um mecanismo da violência. Quando ele desencarna, dizem os historiadores que ele disse apenas 2 palavras. He Rama, ó Deus, somente isso. Ele deixava o corpo físico em 1948, quando na humanidade nós já teríamos atravessado o final da Segunda Guerra Mundial, quando os países, já refletindo sobre os rescaldos da guerra, organizavam a construção das Nações Unidas com o propósito de harmonizar os países para impedimentos de conflitos semelhantes futuros. Ele deixaria um legado extraordinário sobre a Terra. E olhando a sua biografia por todos os espaços, por todos os pontos que a gente puder enxergar, por todos os ângulos possíveis, não é possível encontrar nenhum traço de agressividade nele, podendo-se dizer, sem sombra de dúvida, que foi um grande missionário encarnado na Terra para realizar uma atividade gigantesca em prol da paz. Por isso, ele passou para a posteridade como sendo Mahatma Gandhi, o pacificador.